Começando a análise de mercado de criptomoedas do dia 7 de julho, quarta-feira, tá? Hoje nós não temos grandes movimentações diferentes, né? Criptomoedas descoladas do mercado, né? As criptomoedas estão numa pequena tendência de alta e a maioria delas segue este mesmo comportamento, seguindo a movimentação do preço do Bitcoin. O Bitcoin neste momento conseguiu vencer aqui uma importante resistência em 20.500, né? E está fazendo um topo ascendente para a gente fazer uma formação de um fundo ascendente também e tornar esta região aqui, que antes servia como uma forte resistência, em uma zona de suporte, tá? Neste primeiro momento aqui eu estou esperando uma pequena correção no preço, tá? Até porque a gente está vendo aqui um esticamento muito grande, uma força compradora muito forte, tá? Algumas barrinhas de exaustão de volume muito parecido com o que a gente viu nessas movimentações de preço, tá? Então ele está tentando aqui fazer uma grande força compradora para colocar aqui o topo ascendente o mais alto possível para a gente fazer uma base de preço um pouco mais baixo, mas ainda assim consolidar esta região aqui como um suporte, tá? O RSI do 1 hora do Bitcoin já se encontra em sobrecompra, né? Eu sempre troco aqui, confundo as regiões, né? Mas passou acima de 70, região de sobrecompra, tá? Da mesma forma no gráfico de 4 horas do Bitcoin, a gente tem essa mesma formação, deixa eu tirar aqui, a gente tem essa mesma formação de sobrecompra no gráfico de 4 horas. Normalmente o gráfico de 4 horas ele indica uma região de sobrecompra como sendo um topo do gráfico semanal. E o gráfico semanal do Bitcoin a gente está formando aqui uma região, uma barra de engolfo, né? Como se fosse uma barra engolfando esta região aqui da semana passada, né? Ainda está muito cedo, o fechamento da barra semanal acontece somente no domingo, tá? Mas quanto mais alto a gente tiver este engolfo, né? Quanto mais pressão compradora nós tivermos nesse momento, maior a chance de formarmos depois um fundo ascendente no gráfico semanal, possibilitando uma abertura de preço, né? Um pivô de alta no gráfico semanal também, tá? Então, neste primeiro momento, para o gráfico semanal, eu fico de olho na retração da última pernada. Então, se a gente puxar aqui uma retração de Fibonacci de topo a topo, né? Do topo deste movimento até o fundo, né? O topo máximo deste movimento de queda, a gente encontra o primeiro alvo na região de 0,38 de Fibo, que casa com os 23 mil dólares. Então, a primeira resistência no semanal seria a região dos 23 mil dólares. Tá? Passando aqui para o gráfico diário, nós já temos uma configuraçãozinha um pouco diferente. Nós já estamos aqui numa região de resistência no gráfico diário, tá? Está entrando volume comprador, o nosso RSI no gráfico diário ainda está neutro, então existe uma margem aqui para subida neste momento no gráfico diário, tá? E nós estamos enfrentando aqui uma região de resistência. O ideal é a gente romper esta região de resistência e torná-la novamente uma zona de suporte. Então, quanto mais para cima que a gente conseguir ir no gráfico diário, melhores são as chances de termos a formação de um fundo ascendente posteriormente. Abrindo o caminho, né, esta formação aqui abriria um caminho para a gente depois buscar esta região aqui novamente de 30 mil dólares, tá? No gráfico diário. Obviamente que tem muita coisa para acontecer, o gráfico diário é um gráfico um pouco mais lento, a gente vai ter a reunião do Fed dia 28 de julho, mas nada impede, né? Caso tenhamos aqui esse rompimento, depois rompendo também a região dos 22 mil dólares, que é uma região de forte resistência, principalmente aqui no gráfico de 4 horas. Deixa eu apagar aqui que a gente já está cheio de desenho. Então aqui a região de 22 mil dólares também é uma forte resistência no gráfico de 4 horas, tá? Outra coisa muito interessante e positiva para o Bitcoin neste momento é esta formação aqui arredondada de fundo, tá? Normalmente isso aqui é um padrão de pressão compradora, né? Um arredondamento de fundo. Então a gente pode ter aqui uma ascensão para futuramente abrir espaço para um bull run, uma corrida de touros aqui rapidamente, né? Levando o preço pelo menos na metade desta retração aqui inteira, né? Que seria mais ou menos na região de 25 mil dólares, tá? Então muita coisa pode acontecer. Por enquanto ainda nós temos um bom sinal aqui para o Bitcoin. As demais criptomoedas estão seguindo essa tendência, tá? Nada absurdo, mas elas estão acompanhando este movimento de alta. No mercado internacional nós também temos aqui o S&P 500, tá? O gráfico de 4 horas também querendo entrar numa região de resistência e querendo já também formar
uma base de sobrecompra aqui no RSI, tá? Então, ao que tudo me indica, nós teremos aqui uma correção do preço neste momento, né? Dessa pernada de alta, nós vamos ter uma pequena correção, mas para as próximas horas, para os próximos dias, a tendência é que seja de alta, né? Eu, por enquanto, né, numa análise macro, tanto do mercado internacional como do próprio Bitcoin, eu não vejo nada que me impeça de abrir um long, né? Mas também, ao mesmo tempo, a gente ainda está num mercado de incerteza. Então, particularmente, eu vou esperar os rompimentos aqui das resistências, tanto do mercado internacional, né, como do próprio Bitcoin, para tomar algumas posições de long, tá? Enquanto isso, eu ainda vou querer operar estes pequenos pullbacks, né, as regiões de sobrecompra, porém com uma mão um pouquinho menor, né, talvez fazer um scalpzinho, um trade um pouco mais rápido, tá? Neste momento não é um momento de abertura de swing trade nem para long nem para short, tá? É um momento ainda de certa indecisão do mercado. Então eu particularmente vou priorizar operações mais rápidas, né, como um day trade, um scalp pegando algumas retrações, tá? Então o mercado de cripto acompanhando o mercado internacional, nós tivemos aqui a correção da CRV, né, algo impressionante, né? Tivemos a correção da CRV, né, dessa pernada aqui absurda. Estamos agora neste momento no 4 horas ainda em região de sobrecompra, né, mas porém com uma acumulação em topo, né? Já estamos com uma certa rejeição. E se a gente for aqui no gráfico de 1 hora da CRV, nós também vamos notar esta correção. Então quem acompanhou as últimas análises aí viu que esta pernada aqui estava extremamente esticada, né? E quem pegou esta correção aqui conseguiu fazer um lucrinho de pelo menos aí uns 6% nesta correção, tá? Após isso ele fez uma acumulação, agora está tentando romper esta região aqui de resistência, né? Por enquanto ainda sem sucesso, mas provavelmente a CRV, como as outras altcoins, provavelmente acompanharão o movimento do BTC. Então neste momento o gráfico mais importante do mercado cripto continua sendo o Bitcoin, tá? Então todas as suas bases para suas operações, seja scalp, seja day trade, primeiramente você deve olhar o mercado internacional, tá? O S&P 500, pois ele nos dá uma previsão, né, do que pode acontecer. Após isso, o mercado do Bitcoin, tá? Essa coligação aqui, né, essa ligação entre o mercado internacional e o mercado cripto, né, principalmente o Bitcoin, eu não vejo com bons olhos, tá? Pois acaba afastando um pouquinho o smart money neste momento, que impossibilita talvez aqui uma alta, desculpa, um pouco mais expressiva, né? Justamente por estar correlacionado, algumas grandes instituições preferem alocar os seus recursos em mercados tradicionais, como por exemplo o índice aqui, o próprio S&P 500, do que no mercado cripto, né? Então, se a gente tivesse aqui pelo menos um descolamento, alguma potencialidade, né, entre o S&P 500 e o Bitcoin, mas não é o que a gente vê. A gente vê aqui, por exemplo, o S&P 500 subindo 4% e a gente vê o BTC aqui subindo mais ou menos 12% nessa pernada, né? Alguns podem achar muito, mas para instituições financeiras é pouca coisa, tá? Não vale a pena o risco. É muito mais seguro a gente operar com 4% aqui no S&P 500 do que operar com 12% no Bitcoin, tá? Então, para esse primeiro momento aqui, ficar de olho no Bitcoin, tá? Como termômetro geral do mercado cripto, né? As movimentações que o gráfico do BTC fizer provavelmente serão replicadas e até mesmo potencializadas nas altcoins. Eu particularmente vou esperar os rompimentos de resistências e a confirmação de suporte antes de entrar em operações de long, tá? Até lá eu ainda vou ficar shortando essas recuperações, né? Esses movimentozinhos de correção de pullback, tá? Tendo em vista que numa análise de pre-section, normalmente 80% dos rompimentos eles tendem a falhar. Então eu ainda vou me basear neste princípio e operar, né, de forma mais curta, com uma mão um pouquinho mais leve, os rompimentos, as correções desses rompimentos aqui, tá? Mas ainda continuo com uma análise positiva, tendo em vista aqui todo este fundo arredondado, tendo em vista que nós podemos fazer aqui um pivô de alta acima dessa região aqui de resistência, tornando suporte. Então eu ainda continuo com o meu cenário otimista para a primeira quinzena de julho, tá? Para a primeira quinzena de julho eu ainda continuo otimista para o preço, tanto do Bitcoin como as demais altcoins, mas eu ainda não estou otimista para o ano todo, tá? Eu só vou ficar otimista para o ano todo caso a gente mantenha essa estrutura de alta aqui no Bitcoin e caso as notícias macroeconômicas nos deem sinais positivos, tá? De nada adianta a gente formar agora uma estrutura de alta no Bitcoin e no dia 28 de julho a gente ter uma confirmação de recessão, algum aumento
na taxa de juros americana, que consequentemente vai derrubar o mercado novamente, tá? Se você gostou desse conteúdo, deixa o like. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Me siga no Instagram, oghost_trader, e entre no canal exclusivo do Telegram para dicas e análises do mercado. Links na descrição. Estou deixando 2 vídeos na tela que irão lhe ajudar nas suas operações com criptomoedas. Vale a pena assistir. Isso é tudo, pessoal. Até o próximo vídeo.